8 de julho, Santa Isabel, Rainha de Portugal. Santa Isabel, filha de Pedro III, rei de Aragão, nasceu em 1217. Menina de terna idade, fornecia indícios indubitáveis de futura santidade, tanto pela grande caridade e compaixão que tinha aos pobres, como pelo amor que se lhe dedicava à oração e às práticas de piedade. A igreja era seu lugar predileto, onde passava horas rezando com 8 anos. Recitava o Divino Ofício diariamente, costume que conservou durante toda a vida. Menina ainda, jejuava todos os sábados e nas vigílias das festas marianas. Todo o exterior, o modo de falar e agir, interpretava-lhe nitidamente o grande amor à pureza de coração. Dotada de inteligência invulgar, era, pela sua virtude, por todos estimada e venerada. Na idade de 12 anos, foi dada em matrimônio a Diniz, rei de Portugal. Conservando as práticas de piedade, procurou Isabel santificar-se em seu novo estado. Em 3 épocas durante o ano, observava um jejum, cada vez de 40 dias, alimentando-se quase exclusivamente de pão e água. Em tudo havia método, tanto na oração como nos trabalhos. Nunca alguém a encontrava ociosa, mas sempre ocupada em coisa útil. Assídua na recepção dos santos sacramentos, para eles se preservava com muito cuidado. Há pessoas que lhe aconselhavam maior moderação nos trabalhos, orações e penitências. Isabel respondia: poderá haver maior utilidade e necessidade da oração que na idade em que os perigos e as paixões se apresentam mais fortes? Especial atenção dedicava aos pobres e aos doentes. Isabel costumava dizer: outro motivo Deus não teve de colocar sobre o trono, senão de proporcionar-me os meios de socorrer os necessitados. Dia não passava sem que a Santa Rainha fizesse obras de caridade, ora em socorrer aos pobres, ora em visitar os doentes. Deus recompensou essa dedicação com o dom de milagres. Uma pobre mulher, cujo corpo estava coberto de úlceras, recuperou a saúde com um abraço que Isabel lhe deu. Em todas as sextas-feiras da Quaresma, como na Quinta-feira Santa, costumava Isabel lavar os pés a 13 mulheres. Entre elas havia uma cujo pé apresentava uma ferida asquerosa. A Santa Rainha não só lavou a ferida, mas levou a penitência ao ponto de imprimir um ósculo sobre o lugar ferido do pé. E este sarou imediatamente. Em outra ocasião, uma cega, desde a infância, obteve a vista, em virtude da oração de Isabel. Muitos doentes foram curados com o sinal da cruz que a santa sobre eles fazia. O rei, seu esposo, era ao contrário quanto à virtude. Embora Isabel lhe soubesse os desregramentos e muito se entristecia ao ver os crimes que Diniz cometia contra Deus, nunca proferiu uma palavra sequer de queixa, mas com uma penitência invencível suportava o marido, pedindo a Deus sua salvação. Teve a satisfação de obter esta graça. Um pajem teve a ousadia de levantar uma grande calúnia à rainha, causando-a
acusando-a de relações ilícitas com um jovem fidalgo que a auxiliava na distribuição de esmolas. O rei Diniz, solerte em acreditar na infâmia, deu ordem ao caieiro da corte para atirar no forno a jovem que se apresentaria no dia seguinte, com a pergunta se já havia executado a ordem real. Ora, o encarregado desta missão assassina foi justamente o jovem escudeiro da rainha que, consciente de sua inocência, sem preocupações, se dirigiu à caieira. No trajeto, ouviu, porém, o toque da missa e, como sendo bom cristão, não a deixasse passar o dia sem assistir ao santo sacrifício, se dirigiu à igreja, não achando inconveniente em antecipar a assistência da missa ao cumprimento da ordem real. Assim fez, mas em lugar de uma, assistiu 2 missas. Por outra vez, Dom Diniz, aflito por saber do resultado da macabra missão, enviou à caieira o moço perverso e acusador, que gostosamente tratou de certificar-se da morte da vítima da calúnia. Mal chegou à presença do mestre da caieira, que este, surdo aos protestos e súplicas do gentil jovem, mandou lançá-lo ao forno incandescente. Decorridos poucos minutos, apareceu o moço caluniado, dirigindo ao mestre a pergunta, como lhe fora ordenado pelo rei. Obtendo resposta afirmativa, voltou ao palácio, transmitindo ao rei o recado obtido. Dom Diniz muito se admirou de ver em sua presença vivo aquele que morto devia estar, e imediatamente fez indagações. Ciente de tudo, reconheceu a patente intervenção da divina providência na defesa dos 2 inocentes. Dom Diniz muito se arrependeu da leviandade com que dera crédito a tão vil calúnia contra pessoa digna de toda a sua veneração. O príncipe Afonso tinha organizado um levante contra o rei, seu pai. Isabel procurava todos os meios para afastar o filho dos planos sinistros. Não obstante, houve quem acusasse a rainha de combinação com o filho revoltoso. O rei, sem examinar a questão, expulsou a rainha do palácio, dando-lhe por morada uma casa de campo. Isabel apelou para Deus, que não tardou em patentear a inocência da rainha. Desde então, reinou a mais completa harmonia entre os esposos, e Dom Diniz começou a tratar a esposa com todo respeito e consideração. Caindo gravemente doente, Isabel não se lhe afastou da sua cadeira. Não só lhe foi a enfermeira mais dedicada, mas preparou-o com todo o cuidado e amor para a recepção dos últimos sacramentos. Dom Diniz morreu cristalmente. Isabel, por seu turno, pediu admissão no convento das religiosas de Santa Clara, em Coimbra, de que era fundadora. As religiosas, porém, fizeram-lhe ver que a sua presença no mundo seria muito mais útil do que no convento. Isabel habitou então uma casa nas proximidades do convento e começou uma vida só de Deus, a serviço dos pobres e doentes. 2 peregrinações fez a Compostela, na Espanha, a primeira logo depois da morte do marido, e a segunda por ocasião do jubileu. Esta última foi feita a pé,
e em companhia de 2 empregadas, fazendo as 3 romeiras a penitência de viver de esmolas que pediam no caminho. De volta da segunda peregrinação, soube de uma guerra que ia arrebentar entre o filho Afonso e um rei vizinho e parente. Isabel, que de Deus tinha recebido o dom de reconciliar ânimos exaltados e desfazer inimizades, pôs-se entre os 2 litigantes e levou-os a fazerem as pazes. Tendo chegado à Extremadura, Isabel adoeceu gravemente. Pressentindo a morte, para ela se preparou com todo o fervor, vestida de Clarissa, recebeu de joelhos o viático. Próxima à morte, deu conselhos aos filhos de conservar a paz e proceder sempre cristamente. Entre as dores da doença, repetiu muitas vezes a jaculatória: Ó Maria, Mãe das Graças, Mãe de Misericórdia, defendei-me contra o espírito maligno e recebei-me na hora da morte. Isabel morreu em 1336, na idade de 65 anos. 13 anos depois da morte, foi-lhe o corpo encontrado sem sinal de corrupção, exalando perfume docíssimo. Grandes milagres Deus se dignou fazer no túmulo de sua serva. Isabel foi canonizada pelo Papa Urbano VIII, no ano de 1625. Reflexões. Da santa vida de Isabel, todos podem aprender, primeiro, a mocidade vê nela um modelo de santificar os anos da infância, pela oração, pela obediência e pelo respeito à casa de Deus. Segundo, os jovens de ambos os sexos aprendem os mesmos de conservar-se na modéstia e castidade, que são a oração, o jejum e a recepção frequente dos sacramentos. Terceiro, os casados devem imitar-lhe o exemplo e suportar com paciência os defeitos de outra parte. Trata-se com caridade, apresentar-se o mútuo socorro. Interessa-se vivamente pela sua alma. Quarto, pessoas viúvas têm em Isabel o modelo de modéstia cristã para evitar os prazeres, os divertimentos e as vaidades do mundo, para com tanto mais facilidade se poder dedicar às obras de caridade e piedade. Quinto, aquele que com a mercê de Deus ocupam lugar eminente na sociedade deve imitar a Santa Rainha na humildade e na caridade, aproveitando-se das muitas ocasiões que se lhe deparam para praticar o bem e honrar a Deus e para consolo dos pobres e aflitos. Santa Isabel, Rainha de Portugal, rogai por nós.